caixa olhou para mim sem saber que eu era dona do supermercado. Aos 34 anos, sou proprietária de 2 lojas de supermercado na minha cidade. Contratei uma gerente há alguns anos para administrar ambas as lojas, pois queria explorar outras oportunidades de negócios em diferentes áreas. Nos últimos 5 anos, deixei a gestão cuidar do meu negócio de supermercados e me mudei para 1 hora de distância das lojas. Visito ambas as lojas algumas vezes a cada poucos meses para verificar se tudo está funcionando corretamente. Às vezes, a equipe de gestão fica surpresa ao me ver apenas passeando ou verificando alimentos vencidos. No ano passado, tive um projeto maior que ocupou todo o meu tempo, então não consegui verificar as lojas pessoalmente. Em certo momento, uma das minhas sócias e eu tivemos uma reunião perto de uma das minhas lojas. Eu disse a ela que era dona daquela loja, e ela perguntou como estava indo. Eu disse que tinha contratado uma ótima gerente que cuida de tudo e me envia relatórios mensais e atualizações sobre as decisões que ela está tomando. Após o término da reunião, perguntei à minha sócia se ela gostaria de comer sushi, já que meu mercado vendia sushi e eles podiam até fazer fresco de acordo com a preferência dela. Ela concordou, e nós duas entramos. Ao entrar no supermercado, notei várias novas caras entre os funcionários e que algumas prateleiras haviam sido relocadas. Não fiquei surpresa, considerando que eu não estava por perto há algum tempo. Fomos até o balcão de sushi, e eu fiquei orgulhosa ao ver que tudo ao meu redor estava bem arrumado. Ficava claro que minha loja estava mantendo seus altos padrões, e eu planejava contar à equipe de gestão como a loja estava indo bem na minha ausência. Enquanto estávamos na fila, minha sócia e eu ouvimos muitos gritos vindos de um caixa próximo. A caixa estava tendo uma discussão acalorada com o cliente. Minha sócia e eu voltamos nossa atenção para o balcão de sushi, onde era nossa vez de fazer o pedido. Reconheci o chefe de sushi, já que fui eu quem o contratou na época. E ele me cumprimentou calorosamente. Tive uma breve conversa com ele e disse o que minha sócia e eu queríamos. Ele assentiu e disse que começaria a preparar nosso sushi. Eu disse a ele que íamos pegar algumas bebidas e voltar. E ele assentiu dizendo que estaria pronto até lá. Quando voltamos ao balcão de sushi, a mesma caixa que estava tendo a discussão acalorada com o cliente anterior se aproximou de nós. Desculpe, mas você não pode consumir isso aqui sem pagar antes. É política da loja. Disse ela em um tom severo. Eu disse que não planejávamos beber ali. E que íamos pagar por isso. Ela nos olhou com desconfiança e disse, só queria ter certeza de que vocês não estavam furtando ou algo assim. Vou ficar de olho em vocês, disse ela, com um tom que parecia mais uma acusação. Minha sócia olhou para mim e começou a rir, e de repente eu me senti envergonhada. Minha própria funcionária estava me acusando de roubo na frente da minha sócia. Enquanto eu ouvia aquelas palavras saírem da boca da caixa, senti uma onda de choque percorrer meu corpo. Por um momento, pensei que talvez eu tivesse entendido errado. Com calma, mas visivelmente incomodada, perguntei. Desculpe, você está me acusando de roubo? Com que justificativa exatamente? A caixa cruzou os braços, erguendo o queixo como se estivesse se preparando para um confronto. Gente, como você sempre tenta dar um jeito de sair sem pagar. Não estou acusando diretamente, mas estou de olho. Senti meu rosto esquentar, meu coração acelerando enquanto as palavras dela ecoavam na minha mente. Gente como você. Meu tom, ainda calmo, agora tinha um peso diferente. Gente como eu? O que exatamente você quer dizer com isso? Ela hesitou, mas apenas por um segundo, antes de responder com um tom quase casual, como se o que estivesse dizendo fosse perfeitamente normal. Você sabe. Pessoas que aparecem com confiança demais, que acham que podem passar por cima das regras. Geralmente, as coisas acabam sumindo quando alguém assim aparece. Aquela declaração fez minha sócia parar de rir, sua expressão agora era de choque. Mas eu? Eu estava furiosa. Respirei fundo, tentando manter o controle. Você está dizendo isso porque sou uma mulher negra? É disso que se trata? O rosto dela endureceu por um momento, mas então ela sorriu de forma irônica, como se eu tivesse acabado de confirmar algo na cabeça dela. Olha, não sou racista, tá bom? Eu só faço meu trabalho. Se você se sentiu ofendida, não é culpa minha. Tenho que ficar de olho, especialmente em quem pode parecer suspeito. Suspeito. Aquela palavra me atingiu como um soco. Eu estava no meu próprio supermercado, no lugar que eu construí com anos de esforço, ouvindo uma funcionária me chamar de suspeita com uma justificativa tão absurda que quase me faltaram palavras. Quase. Suspeita? Você acha que pode olhar para alguém e determinar isso só pela aparência? Você sabe com quem está falando? Ela deu de ombros, como se minha indignação fosse um exagero.
Não, e sinceramente, não importa. Se você não tem nada a esconder, por que está tão incomodada? Eu ri, mas não porque achei engraçado. Era aquele tipo de riso que surge quando você está tão furiosa que as palavras não conseguem sair imediatamente. Olhei para minha sócia, que agora estava sem palavras, observando tudo com uma expressão de incredulidade. Sabe o que é mais irônico? Comecei, a voz agora carregada de um misto de raiva e frustração. Eu sou a dona deste supermercado. Eu contratei a gerente que administra esta loja. Eu paguei por cada produto que você vê nestas prateleiras. E você, que trabalha aqui, acha que pode me acusar de algo assim, sem nem se dar ao trabalho de pensar duas vezes? O sorriso dela desapareceu, substituído por um olhar de choque. Por um momento, ela pareceu não acreditar em mim, mas então percebeu que eu estava falando sério. Você? Gaguejou, os olhos arregalados. Sim, sou eu. Eu sou a pessoa que possibilita que você tenha um emprego aqui. E você achou que seria uma boa ideia me acusar de roubo, com base em quê? Minha aparência. Meu tom de pele. Acha que isso é aceitável? Ela tentou balbuciar alguma coisa, mas eu a interrompi. Não, não tente se explicar. Porque, sinceramente, qualquer coisa que você diga agora não vai mudar o fato de que você me julgou com base no preconceito. Não importa o quanto você tente justificar, o que você fez aqui hoje é vergonhoso. Não só para você, mas para esta loja, para mim, para a equipe inteira. Minha voz estava firme agora, mas havia uma dor palpável por trás das palavras. Porque, mesmo sendo a dona, mesmo estando no controle, ali estava eu, reduzida a uma suspeita por alguém que deveria me tratar com respeito. A gerente apareceu nesse momento, atraída pelos olhares e cochichos que a situação havia gerado entre os outros funcionários e clientes. Ela se aproximou apressada, com um sorriso educado que desapareceu ao ver a tensão no ar. O que está acontecendo aqui? Eu a encarei, sentindo uma mistura de alívio e frustração. Expliquei calmamente o que havia acabado de acontecer, sem omitir nenhum detalhe. A gerente ficou pálida, pedindo desculpas repetidamente, enquanto a caixa agora parecia querer desaparecer. Isso é inaceitável, disse a gerente, voltando-se para a funcionária. Vamos conversar sobre isso no escritório. Antes que ela pudesse sair, ergui a mão para interromper. Não. Quero que ela ouça mais uma coisa. Voltei-me para a caixa, que evitava meu olhar. Eu trabalhei duro para construir este negócio. Muito duro. E é exatamente por situações como esta que continuo enfrentando desafios, mesmo depois de chegar onde cheguei. Não é só sobre mim, é sobre todas as pessoas que são julgadas antes mesmo de abrirem a boca. Você deveria ter vergonha. Ela murmurou um pedido de desculpas, mas era fraco, vazio. Não era suficiente. Depois que a gerente levou a funcionária para o escritório, olhei para minha sócia, que parecia ainda processar tudo o que havia acontecido. Vamos embora. Não consigo mais ficar aqui agora. Saímos sem pegar o sushi, sem as bebidas. Não era mais uma questão de comida. Era sobre dignidade. E naquele dia, apesar de tudo o que construí, fui lembrada de que, para algumas pessoas, isso nunca será suficiente. Depois de sair do supermercado ainda indignada, percebi que deixar aquilo passar seria um erro. Não era apenas sobre mim, mas sobre algo muito maior. Sou uma mulher negra, proprietária de 2 supermercados, e, mesmo em um espaço que construí com esforço e dedicação, fui tratada como a suspeita. Não importava meu cargo ou o sucesso que alcancei, o preconceito estava ali, me encarando de frente. Decidi que isso não ficaria impune. Ao chegar em casa, peguei o telefone e liguei para Carla, a gerente do supermercado. Ela atendeu rapidamente, provavelmente ainda tentando processar o que havia acontecido. Carla, precisamos conversar seriamente sobre o que aconteceu hoje, comecei, com um tom firme, mas controlado. A atitude da funcionária foi inaceitável, e não posso simplesmente deixar isso passar. Carla suspirou, claramente desconfortável. Eu entendo, senhora. Quero pedir desculpas novamente em nome de toda a equipe. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer com alguém como você. Franzi o senho. Justamente aí está o problema, Carla. Você diz alguém como eu, como se minha posição como dona fosse um escudo contra esse tipo de preconceito. Mas e se eu fosse apenas uma cliente comum? Alguém que entrou para fazer compras? Essa funcionária agiu com preconceito, julgou uma pessoa pela aparência e me humilhou. O fato de eu ser dona do supermercado não deveria ser a surpresa aqui. O que precisa mudar é essa mentalidade racista. Carla ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder. A senhora tem razão.
Vou falar com ela e tomar as medidas necessárias. Isso não pode se repetir. Não, Carla. Não é só uma conversa. Quero que isso seja tratado formalmente. O que aconteceu foi um caso claro de racismo. Quero que seja documentado e que a funcionária seja responsabilizada. Além disso, vamos implementar treinamentos obrigatórios para todos os funcionários. Isso não é negociável. Ela concordou prontamente, mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. Também precisava levar o caso às autoridades. A lei deveria intervir, e a sociedade precisava entender que o racismo tem consequências. No dia seguinte, voltei ao supermercado, dessa vez acompanhada por meu advogado. Carla me esperava no escritório, visivelmente nervosa, mas disposta a colaborar. Pedi que chamasse a funcionária para uma conversa formal. Quando ela entrou, percebi que estava tensa, mas ainda mantinha uma postura defensiva. Vou ser direta, comecei. O que aconteceu ontem foi racismo. Você me julgou pela minha aparência, insinuou que eu estava roubando e, quando te questionei, tentou justificar seus preconceitos. Isso é inaceitável, e, como dona deste supermercado e como ser humano, não vou deixar isso passar. Ela tentou se defender. Não foi minha intenção ser racista. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Seu trabalho? Interrompi. Seu trabalho é humilhar clientes e tratá-los como suspeitos com base em preconceitos? O que você fez foi discriminação, e isso tem consequências legais. Meu advogado explicou os próximos passos, enquanto a funcionária, agora visivelmente abalada, tentava se justificar dizendo que era um mal-entendido. Mas o dano já estava feito, e ela teria que enfrentar as consequências. Apresentei uma denúncia formal por discriminação racial, e o caso rapidamente ganhou a atenção da mídia local. O plot twist de que eu era dona do supermercado chamou a atenção do público, mas eu estava determinada a mudar a narrativa. Em entrevistas, deixei claro que o ponto central não era minha posição como empresária, mas o fato de que o racismo continua sendo uma realidade para muitas pessoas, independentemente de sua classe social ou conquistas. O que aconteceu comigo não deveria ser uma surpresa. O que deveria chocar as pessoas é que isso ainda acontece diariamente, com muitas outras pessoas que não têm recursos ou visibilidade para se defender. Não importa se sou a dona deste supermercado ou uma cliente comum, mereço ser tratada com respeito e dignidade. A repercussão foi enorme. Recebi mensagens de apoio de várias pessoas, incluindo outros empresários negros que compartilharam suas experiências de discriminação. Mas, como era de se esperar, também houve críticas. Algumas pessoas alegaram que eu estava exagerando ou arruinando a vida da funcionária. Não me deixei abalar. Sabia que, para mudar algo tão enraizado como o racismo, era necessário coragem para enfrentar essas reações. Dentro do supermercado, mudanças começaram a acontecer. Introduzimos treinamentos obrigatórios sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários e revisamos nossas políticas internas para garantir que casos de discriminação fossem tratados com seriedade. Carla se mostrou uma grande aliada nesse processo, ajudando a reorganizar a equipe e promovendo um ambiente mais acolhedor e respeitoso. Quanto à funcionária, ela foi afastada enquanto o processo legal seguia seu curso. Não tomei essa decisão com prazer, mas com a convicção de que era necessária. As pessoas precisam entender que suas ações têm consequências, especialmente quando perpetuam preconceitos que causam tanto dano. Meses depois, o caso foi resolvido com um acordo judicial. A funcionária pediu desculpas formalmente e concordou em participar de programas educativos sobre racismo e discriminação. Apesar da resolução, sabia que a luta não terminava ali. Era apenas um passo em uma jornada muito maior. Hoje, uso minha história para encorajar outros empresários negros a não se calarem diante do preconceito. Continuo visitando meus supermercados com mais frequência, não apenas para garantir que os negócios vão bem, mas para reafirmar que aquele espaço é, acima de tudo, um lugar de respeito e igualdade. E, cada vez que entro pela porta, faço questão de lembrar a mim mesma e a todos ao meu redor que não deveria ser um plot twist uma mulher negra ser dona de algo grande. Essa é uma realidade que precisa ser normalizada.